É possível se retratar de uma queixa quando envolve Lei Maria da Penha? O que é Lei Maria da Penha? Toda violência contra a mulher vai se enquadrar na Lei Maria da Penha? Como é que fica a aplicação da Lei Maria da Penha em casos de casais homoafetivos? Hoje eu vou tentar responder essas dúvidas a vocês. E meu nome é Douglas Nagamini Medeiros, sou advogado criminalista e hoje esse vai ser o tópico aqui do nosso vídeo. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, né? É possível retirar uma queixa? Esse é o termo não técnico, tá? É possível retirar uma queixa quando se envolve a Lei Maria da Penha? A resposta a essa pergunta é não, tá? Bom, vamos lá. O que acontece? A Lei Maria da Penha, ela veio para tutelar direitos muito sensíveis à sociedade, que é a proteção da mulher, né? Veio para tutelar a proteção da mulher, a dignidade da mulher, protegê-la contra a violência doméstica numa relação, no âmbito de uma relação íntima de afeto, tá? E o que acontece? No Código Penal, nós temos alguns delitos que se processam mediante uma ação penal pública condicionada à representação. O que isso significa? Bom, no processo penal, a gente tem 3 tipos de ações penais. Nós temos a ação penal pública condicionada à representação, que é quando a vítima vai até a delegacia, lavra o boletim de ocorrência, presta queixa, como os populares dizem, e ela manifesta o interesse de representar contra o agressor, tá? A vítima tem um prazo de 6 meses, um prazo decadencial de 6 meses para representar contra o agressor. Após a representação contra o agressor, a autoridade policial vai, por meio de uma portaria, abrir ali instaurar o inquérito policial, vai colher ali todos os elementos de prova, vai encaminhar para o Ministério Público, e o Ministério Público, se houver indícios mínimos de materialidade, de autoria e tudo mais, vai oferecer denúncia contra o réu. Aí nós temos a ação penal pública incondicionada à representação, que acontece tudo isso que eu falei, só que não depende de uma representação do ofendido. Ou seja, a partir do momento em que a autoridade policial toma conhecimento do cometimento de uma infração, de um delito, vai se instaurar um inquérito policial, depois vai ser relatado para o Ministério Público vai oferecer denúncia face o agressor, o réu, enfim. E nós temos a ação penal privada, que vai ocorrer, digamos assim, em casos de injúria, calúnia e difamação. Nesses casos, é o próprio ofendido, mediante uma queixa-crime, que o seu advogado vai protocolar junto ao juizado criminal, e ocorre em casos em que, como eu disse, a própria vítima é o titular da ação penal, vai ser o titular da ação penal, tá? Mas o nosso foco aqui hoje são esses dois primeiros, depois eu posso até fazer um vídeo falando sobre a ação penal privada, tá? Mas vamos lá. No Código Penal, por exemplo, a gente tem 2 crimes, e vocês vão entender porque eu vou dar o exemplo desses 2 crimes, que são processados mediante uma ação penal pública condicionada à representação. Primeiro, lesão corporal leve. Segundo, ameaça. E por que eu dei esse exemplo desses 2 crimes? Quando a gente fala da Lei Maria da Penha, da aplicação da Lei Maria da Penha, esses são os crimes que têm ali muita recorrência. Por conta disso, como eu disse, como a Lei Maria da Penha ela veio para tutelar questões muito sensíveis à sociedade, à mulher e tudo mais, esses crimes que originalmente vão ser processados mediante uma ação penal pública condicionada, quando envolver a Lei Maria da Penha, eles vão ser processados mediante uma ação penal pública incondicionada. Ou seja, a vítima não tem esse poder de ir lá e representar, ou de depois ir lá representar e antes do recebimento da denúncia, ir lá falar, não quero mais que o cidadão aqui seja processado e etc.
agora são crimes de ação penal pública incondicionada. A ameaça até pouco tempo atrás era, ainda no contexto da Lei Maria da Penha, era de ação penal pública condicionada à representação, mas ali em 2024 isso mudou, tá? Então hoje não é mais possível. Eu sei que em muitos casos a vítima acaba reatando com o agressor, né? Enfim, se isso é correto ou não vou entrar nesse mérito aqui, são assuntos muito sensíveis, mas enfim. Então, essa é a resposta, tá? Não é possível porque os crimes acabam sendo de ação penal pública incondicionada à representação, ou seja, a partir do momento em que a autoridade policial toma conhecimento, ali vai ser dado andamento à investigação e, consequentemente, ao processo criminal. Agora, toda violência, toda agressão contra a mulher vai ser enquadrada na Lei Maria da Penha? Veja, um ponto interessante sobre a Lei Maria da Penha, inclusive. A Lei Maria da Penha, embora ela seja tratada na legislação penal especial, ela não é uma lei que prevê crimes, como, por exemplo, a Lei de Drogas, né, que é a Lei 11.343 de 2006. Na verdade, a Lei Maria da Penha só tem um delito previsto ali, que é a quebra de medida protetiva de urgência, que está lá no artigo 24A da lei. Tirando isso, a Lei Maria da Penha ela não prevê crimes, tá? Então, a Lei Maria da Penha, como eu disse, ela veio para tutelar o direito, veio para proteger as mulheres que sofrem violência no âmbito doméstico, numa relação íntima de afeto, tá? E o que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. Por exemplo, um rapaz e uma mulher entram numa discussão acalorada na rua e esse rapaz perde a cabeça e acaba desferindo um soco no olho da mulher. Veja, a gente não está diante de uma relação íntima de afeto. A gente não está no âmbito de uma relação doméstica, de uma violência doméstica. Então, esse rapaz, esse agressor, ele vai responder, tá, pelo crime de lesão corporal na sua modalidade comum, né? Ele não vai estar sob os preceitos, não vai responder, né, sob os preceitos da Lei Maria da Penha, tá bom? Então, nem toda violência contra a mulher vai ser processado, né, sob os preceitos da Lei Maria da Penha. Depende do contexto. E o último tópico aqui é como é que fica a aplicação da Lei Maria da Penha em casos de casais homoafetivos, né? Até porque a Lei Maria da Penha ela fala da mulher, né? Como é que fica quando vou falar aqui, tá? Mas, enfim, dois homens estão numa relação, ou um homem e uma mulher trans, etc. Como é que fica isso? O STF, em 2024, ele reconheceu que realmente a Lei Maria da Penha ela tinha essa lacuna, ela não tratava desses aspectos, desse tipo de relacionamento. Até pela dignidade da pessoa humana, princípios constitucionais e tudo mais, o STF entendeu que sim, se aplica a Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica, uma relação íntima de afeto, entre casais homoafetivos, tá? Tudo depende do contexto. Mas a quem vai se aplicar? Vai se aplicar ao cônjuge A ou ao cônjuge B? Vai depender daquele cônjuge que estiver na posição de hipossuficiência frente ao outro. O que é hipossuficiência? Né? Hipo é tudo que é pouco, tudo que é baixo. Por exemplo, hipoglicemia, né? Glicemia baixa. Então, hipossuficiência, uma suficiência baixa perante o outro. Uma pouca suficiência perante o outro cônjuge. Então, vai depender desse contexto todo. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, quando ela se enquadra, quando não se enquadra. Qualquer dúvida deixem aqui nos comentários. Vou deixar aqui também minhas redes sociais, contatos e tudo mais. E espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima.